Hello guys, tudo bem? Aqui é o Teacher Sérgio e hoje a gente vai ver então a continuação do verbo to be. Na última aula a gente viu o verbo to be na afirmativa e daí hoje a gente vai ver outros três pilares. Quais são os quatro pilares então que a gente vai ver sempre em qualquer gramática? O teacher vai falar sobre os quatro pilares. É sempre a afirmativa, que a gente viu na aula passada, negativa, interrogativa e interrogativa negativa que a gente vai ver nesta aula, tá bom? O teacher trouxe então um pouquinho do que a gente já viu na aula passada, ó, to be, que é ser ou estar, né? Com algumas das pessoas, lembrando que a gente usa para cada pessoa uma máscara diferente do to be. Então eu tenho aqui para o I, eu tenho am, para o he, que está representando as terceiras pessoas lá, que é he, she, it, eu tenho is, e o you, eu tenho are, que é para representar os plurais, tá bom? E lembrando que o you pode ser singular ou plural, mas em ambas as formas ele é com are, que é uma representação do plural. Então eu tenho I am Brazilian, I am em São Paulo, para que vocês vejam a diferença de eu sou brasileiro, eu estou em São Paulo, porque o início é igual, tá vendo? Porque to be é ser ou estar. No português existem dois verbos, que é ser e estar. No inglês é a junção deles, que é am, is e are, tá bom? He is Brazilian, he is em São Paulo. You are Brazilian, you are em São Paulo. Isso é a afirmativa, tá? Então, na negativa, o que vai acontecer com esse verbo? Na negativa, eu vou ter ou o not, para falar não, sempre após o verbo to be, ou vai ter uma fusão entre o verbo to be mais not, no caso do is e do are somente. Então eu vou falar, por exemplo, eu não sou brasileiro, I am not Brazilian. Se fosse eu não estou em São Paulo, I am not em São Paulo. He is not Brazilian, he is not em São Paulo. You are not Brazilian, you are not em São Paulo. Do mesmo jeito. Então é só a gente adicionar o not aqui após o verbo to be e sempre já vai estar negativa. No caso do he, she, it, you, we e they, a gente vai ter a fusão, porque eles são com is ou com are, né? E vai ter a fusão do verbo com o not. Então, como fica? A nossa frase é he is Brazilian, certo? E também tinha you are Brazilian. Lembrando que pode ser com he, com she ou com it, o is, né? E pode ser com you, we, ou então com they pro are. A mudança que a gente vai fazer, vou colocar aqui com caps lock para vocês verem, vai ser só o not, então. Só que existe um segundo tipo de frase que a gente pode fazer, que é a fusão deles dois. Então vai ser he isn't, o som então é isn't Brazilian. Ou então eu posso falar he isn't em São Paulo. E pro are vai ser aren't. You aren't Brazilian. Ou you aren't em São Paulo. Então, para qualquer uma das pessoas, I, you, he, she, it, you, we, they, a gente vai usar no verbo to be para ser e estar. Aqui eu tenho então a afirmativa. Na negativa, a gente ou inclui o not, ou então existe uma fusão entre o not e o verbo to be, se for is ou are. No am não existe. E daí a gente tem então aqui uma negativa, que é o aren't, isn't, ou então am not, tá bom? Na interrogativa, vai mudar um pouquinho isso, porque na interrogativa existe uma reestruturação na sequência de palavras da frase. O verbo to be ele vai vir antes de todo mundo, ele vai mudar de lugar,
e daí isso vai possibilitar que a frase vire uma interrogativa, tá? Então eu tenho lá I am Brazilian. Se eu fosse trazer o verbo to be para frente, antes de todo mundo, ó, vou fazer com is então. He is Brazilian, certo? Vou pegar então o verbo to be e vou colocar lá na frente de todo mundo. Como ele mudou de lugar, do meio que some então, né? Isso é uma pergunta. Is he Brazilian? Se eu fizer então essa pergunta, is he Brazilian? Eu estou perguntando, ele é brasileiro? Se eu falar com are, por exemplo, are you Brazilian? Are you Brazilian? Então, is he Brazilian? Ou are you Brazilian? São interrogações. Só a simples mudança do verbo to be do meio da frase aqui, ó, após a pessoa, para antes da pessoa, a nossa frase vira uma interrogação em inglês. Então eu tenho is he Brazilian? Are you Brazilian? Quando a gente fala sobre interrogativa negativa, segue a mesma regra, só que ao invés de fazer a nossa frase na afirmativa interrogativa, que é você é brasileiro, eu vou falar você não é brasileiro, então eu preciso que a minha interrogação tenha uma negativa. Qual que é a negativa que eu vou usar? A mesma de uma frase normal negativa. Então aqui nesse caso seria Isn't he Brazilian? Ou então Aren't you Brazilian? Você não é brasileiro? Temos então ali todos os 4 pilares. No começo, então, eu tenho eu sou brasileiro, estou em São Paulo. I am Brazilian. I am em São Paulo. He is Brazilian. He is em São Paulo, para ele. You are Brazilian. You are em São Paulo, para você ou vocês. Na negativa colocou not, se for am. Ou então, eu gostaria que vocês usassem mais o isn't, you aren't para he, she, it, you, we, they do que só is not, tá? É mais usual usar o fundido. Então a gente falaria he isn't Brazilian, you aren't Brazilian, ou então he isn't em São Paulo, you aren't em São Paulo. Na interrogativa veio o verbo to be na frente de todo mundo. Is he Brazilian? Are you Brazilian? Is he em São Paulo? Are you em São Paulo? E na interrogativa negativa, eu vou trazer para frente também da pessoa o verbo to be, só que ele é negativo. Isn't he Brazilian? Aren't you Brazilian? Isn't he em São Paulo? Aren't you em São Paulo? Nós temos lá nas páginas 2 a 4 vários exemplos e tudo isso explicadinho também, fora desse vídeo. E nós temos também o SoundCloud, que vai estar aqui na lição de vocês, para que vocês ouçam todas as frases de fixação que estão na apostila sobre verbo to be, ok? Qualquer dúvida é só entrar comigo, entrar em contato comigo no WhatsApp, ou então, se você tem acesso às lives, é só entrar nas lives para tirar dúvidas. Isso é muito fácil. Muita gente tem um pouco de trauma com o verbo to be, porque na escola muita gente demorou anos para entender o verbo to be e às vezes nem entendeu. O verbo to be é super fácil. Ele fala sobre ser ou estar. Todas as frases que ele tiver inserido é ele que manda, é ele que faz a negativa e a interrogativa. E todas as vezes que a gente for usar o verbo to be para pessoas diferentes, existe uma mudança no verbo na carinha dele. Então, para I eu vou usar am.
I am not, se for negativa, e am I, se for interrogativa. Assim, ó. Am I tem o som de am I, tá? Se a gente for usar para he, she, it, vai ser com is. He is, she is, it is, que pode ter o som de it is. Na negativa, he isn't, she isn't, it isn't. E na interrogativa, is he, is she, is it. Inverti então o local dele. Para o are, vai ser you are, we are, they are, you are not ou you aren't, we aren't, they aren't. Ou então, para interrogação, eu trago ele antes da pessoa. Are you? Are we? Are they? Lembrando que o we é para nós e o they é para eles ou elas, certo? E se fosse uma interrogativa negativa, eu vou utilizar o verbo to be negativo antes da pessoa. E uma coisa importante é que quando eu falo uma interrogativa negativa com I, é a única vez que a gente não vai usar am para fazer. O am, ele não consegue ficar negativo. É somente com not, né? Não tem a fusão. Então, a gente precisa da ajuda de um amiguinho, que vai ser o aren't. Mesmo I não existindo com are não existe, na interrogativa negativa vai ser aren't I para fazer a interrogação, certo? Isso tudo está na apostila, qualquer dúvida é só entrar em contato. Bye bye!